Olá, vamos tratar nesta aula da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial da União, ou seja, iremos trabalhar os artigos 70 a 75 da Constituição Federal, ok? Acompanhem aqui a leitura comigo do artigo 70 da Constituição. Olha lá, a fiscalização. Primeiro, então, ele está dizendo em fiscalização. Vamos ver. De que tipo de fiscalização? Contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Vejam, os senhores, que há uma diferença entre todas essas expressões. Contábil são os lançamentos, né, dos registros contábeis da contabilidade pública. Financeira é a movimentação do dinheiro, do recurso efetivamente que entra e que sai dos cofres públicos. Orçamentária diz respeito à programação orçamentária do ente público, né, da União, que é tratado lá naquele capítulo do planejamento tributário. Operacional, ou seja, como que a União está implementando seus programas de governo. E patrimonial, ou seja, dos bens, né, da União. Então veja só que a fiscalização, ela não se restringe a um aspecto, mas sim a todos esses que estão aí na dicção do artigo 70, né? Então nós temos que a fiscalização, ela se recai sobre o aspecto contábil, o financeiro, o orçamentário, o operacional e também sobre o patrimônio da União e das entidades da administração direta e indireta. E aqui eu faço mais uma pausa, né? Entidades da administração direta, ou seja, tudo que estiver abaixo do gabinete da presidência representa órgãos da administração direta. Então, o que é a administração direta? Nós temos a União e os demais órgãos, que seriam os ministérios, que estão abaixo do gabinete do presidente. Ok? Pois bem, então, a administração pública direta. E ele fala aqui, olha só, entidades da administração indireta. Quais são as entidades da administração indireta, né? Lembrando lá do direito administrativo. Nós temos aí, olha, as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as fundações públicas de direito público e as fundações públicas de direito estatal e, lembrando bem, os consórcios públicos, que também integram a administração pública indireta dos entes consorciados, ok? Então lembre-se que os consórcios públicos também integram a administração pública indireta. Tudo bem? Vamos lá, voltar. Pois bem, então nós vimos aqui qual é o tipo de fiscalização. Agora, quanto a é o critério, né? Olha lá, esse quanto está se referindo a critério. Olha quais são os critérios de legalidade, de legitimidade, da economicidade, da aplicação das subvenções e renúncia de receita. Será exercida, olha aí, pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Olha só, somente aí nesse segundo período, na segunda oração do artigo 70, nós temos também outros elementos que nós temos que nos deter. Veja só, aplicação de subvenções e renúncias de receita. Ora, o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, realiza a fiscalização da aplicação e da renúncia de receitas pelo Poder Executivo. Veja bem, e outra coisa, ele fala aqui, olha, será exercida pelo Congresso Nacional. E aí eu tenho que alertar os senhores que prestam concursos que a fiscalização, né, contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial da União, não, veja bem, eu estou expressando aqui, ó, se cair no concurso, não é exercida pelo Tribunal de Contas da União. Ela é exercida na dicção do artigo 70 pelo Congresso Nacional.
ok? Pelo Congresso Nacional. Aí você fala, mas professor, onde entra o Tribunal de Contas, portanto? Ora, ele é um órgão de auxílio ao Congresso Nacional para realizar a função de fiscalização da administração pública, ok? Então, nós iremos retomar esse assunto, mas preste bem atenção que a fiscalização é exercida pelo Congresso Nacional mediante o quê? Controle externo. E ele fala ainda, olha, pelo sistema de controle interno de cada poder. E agora eu preciso lembrar para vocês o seguinte, olha, no artigo 70, sistema de controle interno de cada poder. Quantos poderes de Estado nós temos? São 3. Né? Nós temos ali, olha, primeiro poder é o poder legislativo, o segundo é o executivo e o terceiro, o judiciário. Cada um desses poderes de Estado possui um sistema de controle interno que realiza, da mesma maneira que o Congresso Nacional, o controle, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos seus bens. Então veja só, que o controle interno, né? Vamos aqui apagar a nossa marcação. Então veja, nós temos o que? A fiscalização, ela é realizada pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e, né? Olha só, estamos adicionando pelo sistema de controle interno de cada poder. E eu disse a vocês que nós temos 3 poderes de Estado, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Então, cada um desses poderes são obrigados a montar um sistema de controle interno que realize a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos seus respectivos poderes. Né? Então, ele tem que ter um sistema de controle que responda, né, pelo controle operacional destes poderes. Tudo bem? Ok. Voltando aqui, então, vamos analisar agora, continuando à frente. Importante que eu disse para vocês, olha, o controle externo é realizado pelo Congresso Nacional e não pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é órgão de auxílio ao Poder Legislativo. Tudo bem? Seguindo em frente. Olha lá. Tem uma dispositiva aqui no artigo 75 que ele fala o seguinte, nós até já adiantamos aqui para vocês. As normas estabelecidas nesta seção, ou seja, do artigo 70 ao 75, aplica-se no que couber à organização e composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios. Parágrafo único aqui do artigo 75. Olha lá que diz o parágrafo único. As constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por 7 conselheiros. Vejam só, ele já adiantou aqui algumas informações, mas primeiro nós temos que ter em mente o seguinte, olha, este artigo 75, ele está introduzindo aí o conceito do princípio da 1, 2, 3 e simetria. Olha só, o nome me fugiu nesse instante, né? Conceito da simetria, o princípio da simetria. Veja, o que é o princípio da simetria? Ele diz o seguinte, que os tribunais de contas dos estados e dos municípios, onde houver, devem aplicar, deve se estruturar da mesma maneira, né, que o Tribunal de Contas da União. Olha só, fala lá no parágrafo, né, ó, as normas estabelecidas nessa seção aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização dos tribunais dos estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios. Aplicam-se as mesmas disposições no que couber. Princípio da simetria. Anotou aí? Pois bem, vamos aqui voltar ao nosso slide, ok? Artigo 31 da Constituição, né? É muito importante também você observar o seguinte, olha só, que fala o artigo 31, lá no capítulo que trata
do município. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal. Ok. Olha aí, não está funcionando aí o princípio da simetria? C, lá no artigo 70, ele diz o seguinte, que a fiscalização da União será exercida pelo Congresso Nacional. Aqui no 31, ele está se adiantando e dizendo que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, ou seja, a Câmara dos Vereadores, mediante, olha lá, controle externo. Ok, mediante controle externo. Não é a mesma coisa do que lá o dispositivo do artigo 70? É a mesma coisa. E pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Então, veja só, está dizendo aqui que também o município deve manter um sistema de controle interno que vai atuar em paralelo com o sistema de controle externo, né, exercido pela Câmara Municipal, ok? Princípio aí da simetria sendo aplicado. Vamos fazer o artigo 31, parágrafo 1º. Olha o que fala. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio, olha que importante essa palavra, hein? Auxílio dos tribunais de contas dos estados. Olha só. Ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. Então vejam que aqui nesse 31 ele colocou já conceitos novos, olha só. Primeiro que ele diz que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados. Olha aí, dos estados. Tudo bem? Dos estados. Então, veja só, a Câmara Municipal, lá de Itirapina, ela realiza o controle externo da Prefeitura de Itirapina com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ok? Ou do município, ou dos conselhos e tribunais de contas dos municípios onde houver. Eu já estou adiantando para vocês aqui o seguinte: no Brasil, só existem tribunais de contas do município, Tribunal de Contas Municipal, em 2 municípios apenas, que são os municípios de São Paulo e município do Rio de Janeiro. Tudo bem? Só deixa registrado aí, nós iremos retomar esse assunto, mas nós temos apenas 2 tribunais de contas municipais, que é o Tribunal de Contas de São Paulo e o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Portanto, todos os municípios que estão nos territórios dos seus respectivos estados realizam, né, esse sistema de controle externo é realizado pela Câmara Municipal respectiva com o apoio do seu Tribunal de Contas Estadual. Tudo bem? É isso. Volta lá para os slides, olha lá. Quais são os tribunais de contas no Brasil, né? Eu coloquei aqui para vocês, para observarem quantos tribunais de contas nós temos. Nós temos lá no âmbito da União, o TCU, Tribunal de Contas da União. Temos também 27 tribunais de contas estaduais, representando cada um dos estados, mais o Distrito Federal. 27 TCS. Temos 4 tribunais de contas estaduais dos municípios. Olha, o que é isso? Atenção que isso é importante. Vejam, esses 4 tribunais de contas estaduais dos municípios são órgãos do governo do estado que fiscalizam apenas os municípios daqueles estados. Então vejam, são 4. Está vendo aí o slide? Olha, nós temos Bahia, Ceará, Goiás e Pará. Nesses estados, nós temos 2 tribunais de contas estaduais. Então guarda aí, ó. Temos 2 tribunais de contas estaduais. Um tribunal de contas que fiscaliza
as contas do governo do Estado e um Tribunal de Contas estadual que fiscaliza as contas dos municípios, inclusive da capital daquele respectivo estado. Então veja, lá na Bahia, lá no Ceará, em Goiás e no Pará, temos 2 tribunais de contas estaduais, sendo que um Tribunal de Contas do Estado fiscaliza as contas do Estado e o Tribunal de Contas Estadual dos municípios fiscaliza as contas dos respectivos municípios. Tudo bem? Ok. Segue em frente aí para o slide. E temos 2 TCMs, que são Tribunais de Contas do município. Nós temos o TCM do Rio de Janeiro e temos o TCM de São Paulo. Ok? Lembrando apenas os senhores o seguinte: na promulgação da Constituição em 5 de outubro de 88, o Constituinte decidiu vedar, proibir a criação de conselhos ou tribunais de contas municipais, preservando apenas aqueles que já existiam anteriores à promulgação da Constituição. Ora, nós tínhamos apenas o Tribunal de Contas Municipal de São Paulo e o Tribunal de Contas Municipal do Rio de Janeiro, que foram mantidos. Aí você fala, mas professor, e esses tribunais de contas municipais? Ora, veja só, esses tribunais de contas que temos aqui, Bahia, Ceará, Goiás e Pará, são tribunais de contas estaduais dos municípios. Uma outra questão que poderia surgir: é permitido, a Constituição permite a criação de outros tribunais de contas dos municípios? Sim, a resposta é sim. Nós poderíamos ter aqui em São Paulo, por exemplo, perfeitamente possível, até eu defendo essa teoria, de que o Tribunal de Contas do Estado se divida em 2, dando origem ao Tribunal de Contas Estadual dos municípios de São Paulo. Enquanto que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fiscalizaria apenas as contas do governo do Estado. Porque é um volume muito grande de recursos e o órgão não tem uma estrutura suficiente para fiscalizar todas as contas, todos os contratos. É uma demanda muito grande. Então, o que a Constituição permite é que, nos respectivos estados, se crie um Tribunal de Contas estadual dos municípios. Ok? Mas, por enquanto, a configuração que nós temos é essa aí que está no nosso slide. Ok? Perfeito. Seguindo em frente, então. Olha só. Qual a posição do TCU, Tribunal de Contas da União, né? Em qual poder ele está subordinado? Essa é uma questão assim tormentosa para concurseiros, né? Qual é a posição constitucional do Tribunal de Contas? Ele é um órgão do poder judiciário ou ele é um órgão do poder legislativo? Né? A princípio a dúvida seria essa: é tribunal? Então é judiciário. Auxilia o Congresso Nacional na fiscalização mediante controle externo? Então é do Legislativo. Mesmo porque o lugar dele na Constituição é lá, né, no capítulo destinado ao Congresso Nacional. Poder Legislativo, né, ele está lá, na rabeirinha ali do Poder Legislativo. Então, alguns autores defendem que o Tribunal de Contas pertence ao Poder Legislativo. Mas qual é a posição predominante da jurisprudência e da doutrina? Está aqui, nesse julgado aqui, olha só. O julgado do STF, né? A posição constitucional dos tribunais de contas, ok? Órgãos, eles são órgãos, não são entes, né? São órgãos, investido de autonomia jurídica. Veja só o que fala aqui o Celso de Mello. Inexistência de qualquer vínculo de subordinação institucional ao Poder Legislativo. Então veja, então você tem que lembrar o seguinte, olha, não há vinculação e subordinação. O Tribunal de Contas da União não é subordinado ao Congresso Nacional. Né? Não é subordinado, ele é independente. Continuando a leitura aqui do julgado. Atribuições do Tribunal de Contas que traduzem direta emanação
da própria Constituição da República. Os tribunais de contas ostentam posição eminente na estrutura constitucional brasileira. Posição eminente. Não se achando subordinados, olha só, não se achando subordinados por qualquer vínculo de ordem hierárquica ao Poder Legislativo. Então, anotem aí, olha, Tribunal de Contas da União não é vinculado ao Legislativo. Consequentemente, pelo princípio da simetria, os Tribunais de Contas dos Estados também não são subordinados às respectivas Assembleias Legislativas. É importante. De que não são órgãos, olha só, está dizendo aqui que os tribunais não são órgãos do Poder Legislativo, ou seja, delegatários nem organismos de mero assessoramento técnico. A competência institucional dos tribunais de contas não deriva, por isso mesmo, de delegação dos órgãos do Poder Legislativo, mas traduz emanação que resulta primariamente da própria Constituição da República. E ele aponta aqui que existe doutrina e precedentes de julgados do próprio STF. Então nós temos aqui a ação declaratória de inconstitucionalidade 4.190, né? Relator ministro Celso de Mello, julgamento em 10 de março de 2010 pelo plenário e publicado em 11 de junho de 2010. Finalizando esse primeiro bloco, eu quero então que você guarde aí o seguinte, que o Tribunal de Contas não é órgão do Poder Legislativo, e sim, ele é um órgão independente, autônomo, de estrutura constitucional, ok? E isso deve ser aplicado também para os tribunais de contas dos estados que não são subordinados às suas assembleias legislativas. Tudo bem? Voltamos daqui a pouco. Muito obrigado.